A partir de agora, convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está. E as águias de Deus, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu. a palavra ele pregou, Com fidelidade. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. o dia não sei do regresso do esposo, porém os sinais vêm encher-me de gozo, pois presto virá esse evento faustoso, mas o dia não sei. Cristo vem, vigiemos, oremos, ele vem. Aleluia, aleluia, sobre nuvens virá com os anjos
a necessidade. Bem firmes os pés na bendita verdade. Descanso haverá na celeste cidade, mas o dia não sei. Cristo vem, vigiemos, oremos, Ele vem. Aleluia, aleluia, sobre nuvens virá com os anjos na glória. Mas o dia não Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Ligando isto com a segunda carta de São João, versículo 8, ele diz: olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Isto é, a recompensa. Ouvintes amados, a palavra de Deus é o instrumento pelo qual o Espírito Santo rege a igreja, que é, por sua vez, o corpo de Cristo. Não as igrejas. Jesus não tem esposas. Ele tem esposa, a igreja, a senhora eleita. Na própria linguagem de São João, na segunda carta, versículo 1, ele diz: o ancião, a senhora eleita. Agora, vejamos isto. A palavra de Deus é um instrumento do Espírito Santo pelo qual ele rege, defende, alimenta, disciplina, orienta, coloca em ordem este corpo, que é esta senhora eleita, que é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas coisas nós ganhamos durante a nossa batalha aqui na terra, mas a única coisa que não se perde é o caráter, e este caráter deve ser o de Cristo. Todas as lutas, todas as provas nos trazem experiências, e as experiências contribuem com um bom caráter. Por exemplo, se fizemos um mau negócio, tomamos prejuízo, ora, aquele prejuízo deve contribuir definitivamente com a nossa vida, nos dando experiência, para que não caiamos mais em tal fracasso. Agora, a única coisa que se ganha aqui
e que não se perde é justamente o caráter. Por isso Jesus disse: ajuntai tesouro nos céus, onde a traça não rói, o ladrão não pode penetrar. E isto é justamente se referindo ao caráter que ele próprio dá, produz, oferece para a sua igreja, que é composta de milhares e milhares de membros, compreendendo todas as eras da mesma. Então, o que teríamos ganhado aqui? Em Apocalipse 3, versículo 11, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Isso se refere à era de Filadélfia, mas em todas as eras, Jesus Cristo deu-se de si mesmo à sua igreja. Este é o maior prêmio, esta é a maior recompensa, este é o galardão. Então, olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho. Mas aqui cabe uma pergunta: o que temos ganho através dos meios religiosos que os homens têm criado? Isso deve ser preservado? Eu creio sim, muitas coisas. Muitas coisas boas, mas nem todas. Em todas as doutrinas existem coisas boas. Isto é como comer um frango. Você deve comer a carne e deixar os ossos. Isto é como comer um peixe. Você come a carne e deixa os espinhos. Examinai tudo e retende o que é bom. Paulo está dizendo que em tudo há coisas boas. E se não houvessem coisas boas, não enganaria, de forma alguma, aos bem-intencionados. Mas o que então deveríamos guardar? É justamente aquilo que é bom. O que é bom para a nossa alma, não para os nossos sentidos humanos, não para a nossa posição social. Não é aquilo que vem combinar com a exigência da nossa carne, que deve ser preservado, que alcançamos de certos meios, de certos ambientes criados por homens bem-intencionados. Muitas coisas não devem ser preservadas. Devem ser lançadas fora. O remédio bom é aquele que dói, que amarga. O que devemos preservar é o caráter que herdamos dos nossos pais, que eles dizem hoje, aquilo já era. O que devemos trazer é o pudor. Isso não devemos perder. Nunca deveríamos perder o pudor. Nunca as mulheres deveriam perder o pudor. Isso deveria ser de geração para geração. São coisas que não devem ser perdidas. Olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos ganho. A maior herança que uma família deixa para os seus filhos é caráter, é pudor, é vergonha, é crer no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, é crer no verdadeiro Deus e Senhor dos senhores, é aprender a temer a Deus desde criancinha. Essa é a maior herança que se pode deixar. Porque eu pergunto, o homem leva alguma coisa que o mundo oferece? Não. Por isso Jesus disse que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro. Ele disse perguntando: o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier perder a sua alma? Então precisamos ver o que é que temos ganhado do mundo. As coisas que naturalmente nós nos agarramos nelas e damos a vida por elas. São justamente estas que estão nos matando, que está matando a humanidade, que está destruindo os lares. Mas
o que se deve agarrar como entre a vida e a morte é a palavra de Deus em sua essência. É uma mensagem que nos disciplina. É um meio onde o Espírito Santo tem liberdade. A Bíblia diz, onde há o Espírito Santo, aí há liberdade. Mas não é liberdade para andar seminua. Liberdade para que Ele nos corrija. Liberdade para que Ele nos fale. Liberdade para que Ele nos discipline segundo a palavra de Deus, por intermédio da palavra do Senhor. Pois ela é o instrumento do Espírito Santo para nos disciplinar. Eu creio que estamos ganhando boas coisas com este tempo que nós dedicamos a Deus nesse instante. Mas vamos agora, parece que mudar um pouquinho o sentido da nossa mensagem. Eis que venho sem demora. Isto foi dito há quase 2000 anos atrás. Nós temos referências bíblicas que o reino de Deus estava às portas, que os dias estavam contados. Na verdade, 1000 anos para Deus é como um dia. Um dia é como 1000 anos. Aquilo estava tão próximo como 2 segundos apenas. Não resta dúvida. Mas, ouvintes amados, vamos parar um pouquinho e vamos raciocinar. O homem precisa raciocinar em relação ao seu destino eterno. Tudo que é posto antes disto, fique sabendo, é pedra de tropeço, é mão de escândalo. Por isso Jesus disse, se tua mão direita te serve de escândalo, corte-a, lance-a fora, porque é melhor você entrar no reino dos céus sem uma mão direita do que ir para o inferno com essas 2 mãos. É melhor você entrar sem um olho, melhor você não enxergar muito, não ter muita habilidade neste mundo, e ir para a glória eterna, destino eterno, do que ter muita visão, muita perspicácia neste mundo, muita sabedoria e se perder. Mas então o fato já está ligado, o pensamento já está ligado com aquilo que pensamos no início. O que devemos nos agarrar a ponto de não perdermos aquilo de forma alguma é aquilo que temos recebido de Deus e que tem colocado acima de tudo a nossa salvação em primeiro plano na nossa vida. Agora, isto é uma fé, mas uma fé diferente, uma fé incomum. Vamos lembrar que a massa de Noé era a mesma massa de todos os homens antediluvianos, mas a sua fé era diferente. A sua carne, os seus ossos, o seu sistema sanguíneo, seu sistema cardíaco, estomacal, intestinal, tudo, a sua massa, o seu corpo era o mesmo, mas a sua fé era diferente. E o que nos faz, então, pessoas diferentes, com atitudes diferentes, é a nossa fé. Quando ela é a fé de nosso Senhor Jesus Cristo. Não foi isso que Paulo disse? Como ele disse aos Gálatas, falando de si mesmo, parece até que com uma falta de uma certa ética, falta de humildade? Não, expressando convicção. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus,
o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, qual fé nos faz pessoas diferentes? Qual fé na qual nós devemos agarrar como entre a vida e a morte e não recuarmos dela? É a fé dos apóstolos. É a fé de nosso Senhor Jesus Cristo. É a fé que Deus deu para Abraão. E mesmo dando aquela fé para Abraão, depois lhe deu um sinal de que tinha aceito a sua fé. A circuncisão, o Espírito Santo que Deus não nega àqueles que recebem em primeiro lugar esta fé única, porque é uma só fé. Se é uma só fé, é uma só igreja, é um só corpo, é um só batismo, é um só Espírito, é uma só doutrina. Não pode haver uma só doutrina com vários tipos de fé. De maneira alguma, em hipótese alguma, não pode haver. Pode haver maneiras diferentes, mas a fé tem que ser igual, a doutrina tem que ser igual. Porque a salvação é igual, a salvação é uma só. E esta fé nos leva a descobrirmos essa herança escondida. Um tesouro escondido num campo, e aquele homem vendeu tudo que tinha, sacrificou tudo que tinha, renunciou a tudo que tinha por amor daquele tesouro. Ali havia uma herança escondida, pela qual, tendo seus olhos abertos, ele deu tudo o que possuía. Agora, eis que venho sem demora. Isto foi dito há quase 2000 anos atrás. Mas o que temos recebido? O que possuímos? Tem se posto entre nós e Deus como pedra de tropeço, como aquele homem ajoelhado ali, junto a uma árvore grossa na floresta, que não pode ver toda a floresta, porque ele está ajoelhado diante de uma só árvore. Os homens não podem ver outra coisa, além de riqueza, além de fama, além de popularidade, além de política, além de sistemas religiosos, além de mulheres, além destas coisas humanas, porque estão escondidos atrás de uma árvore, por isso não podem enxergar a floresta. Mas graças ao Senhor Jesus Cristo, que aqueles a quem Ele tem chamado pelo Espírito Santo, têm tido seus olhos abertos, e mais do que nunca estão prontos dizendo: pode vir, Senhor, pode vir que eu quero receber a minha herança, escondida aos sábios entendidos e revelada aos pequeninos. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Quem tem Jesus tem vida, que não se acabará. Mas quem não tem Jesus, no céu não entrará. Quem ama este mundo, lá no céu tem nada, mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, cego e nu. No céu já tem morada. Esta é uma denúncia de Jesus Cristo em Apocalipse 3, versículo 17, se referindo a esta era em que estamos vivendo, ouvintes. Mas há uma herança escondida ao mundo desse século, a mensagem de um profeta. Recebam-na o quanto antes, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro Deus enviou, seu profeta é. Este som
alarido retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus, Já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu. a palavra ele pregou, a palavra ele pregou. Com fidelidade. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Ao encanto no sol pela tarde, o encanto no lindo arrebol, mas o encanto de encantos é para mim, ter-me Deus amor assim. Ao encanto sem igual, o encanto sem igual de ter Deus amor por mim. Ao encanto sem igual, o encanto sem igual de ter Deus amor por mim. Ao encanto no céu numa estrela, na primavera também, mas o encanto de encantos é para mim, esse amor que meu Deus me tem. Ao encanto sem igual, o encanto sem igual de ter Deus amor por mim. Ao encanto sem igual, o encanto sem igual de ter Deus amor por mim. De ter Deus amor por mim. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Ouvintes, como cristãos, assim como somos chamados, seria a maior desventura, e por que não dizermos a maior desgraça, não termos esta vida em nós mesmos, por não comermos a carne do Filho do Homem e não bebermos do seu sangue. Jesus está falando de si próprio. A mente humana
mesmo sendo instruída, capacitada para interpretar Deus, não pode, de maneira alguma, discernir isto aqui espiritualmente. Foi uma loucura para aqueles sacerdotes, para aqueles grandes teólogos, eruditos, escribas, o que eles ouviram de Jesus. E mesmo para os seus discípulos, para muitos dos seus discípulos, foi uma loucura. Vocês sabem que o doutor Nicodemos não pôde entender a linguagem de Jesus. Quando Jesus disse: necessário é nascer de novo, se quiseres entrar no reino dos céus. Ele pensou logo numa reencarnação, como muitos pensam. Mas isto é uma mente carnal. Isto já está provando que não há vida em si mesmos. Linguagem espiritual é para homem espiritual. Paulo disse que a mente natural, o homem natural, não pode, de maneira alguma, compreender as coisas espirituais. Agora, Jesus falou através de parábolas, usando a natureza e usando esses tipos tremendos que existem nas Escrituras em relação à vida espiritual. Isso deixou a muitos escandalizados, porque está escrito: foi posta ali uma pedra de tropeço em Sião, uma rocha de escândalo, mas todo aquele que nela crer não será confundido. Em todas as eras da igreja, cada mensageiro confundiu o povo, porque vem com uma mensagem incomum. Quando aquela mensagem se torna comum, então todos a recebem. Aquilo não é novidade mais. Antes de conhecermos o automóvel, então falar no automóvel era uma coisa tremenda, não é? Depois isso já ficou tão comum, logo veio o avião. E depois do avião, mesmo com suas escalas de potência, de rapidez, surpreendendo o homem, tem vindo essa nave espacial. Mas o certo é que ninguém quer ficar de carroça. Ninguém quis ficar com a carroça lá atrás. Mas espiritualmente querem andar somente de carroça. Querem um evangelho inoperante, que não tem vida em si mesmo. O maná lá no deserto, que era colhido hoje, não servia para amanhã. Se aquele israelita guardasse aquele maná, não apanhasse um novo, o que ele ia ter em casa? Uma coisa podre. Agora, o maná é o mesmo. O evangelho é o mesmo. A palavra que Lutero pregou é a mesma. Que Wesley pregou é a mesma. A palavra dos dias pentecostais é a mesma. Mas o que acontece? Mesma coisa que aconteceu com o maná caído ontem. Não precisa falar o que aconteceu com esta gente, não é? Basta você saber o que acontecia com o maná, que foi colhido no dia de ontem. Mas vamos fixar uma coisa aqui. É que a linguagem espiritual é para homem espiritual. O profeta disse: como posso falar de álgebra para quem nem sabe o abecedário? Como Deus pode mostrar coisas profundas, coisas tremendas nestes trovões do Apocalipse, nestas coisas tão profundas,
sem antes nem sermos batizados em nome de Jesus Cristo. Sem antes não podemos nem ver sequer Elias nas Escrituras para nós. Sem antes não podermos ver o Pai no Filho. Quem vê a mim vê o Pai. Quem tem o Filho tem também o Pai. Eu e o Pai somos um. Sem antes destas coisas, esse abecedário, esses rudimentos, como podemos nós pensar numa fé perfeita para um rapto tão perfeito, tão poderoso? Qualquer mensagem pode te conservar um religioso tradicional, mas nenhuma delas pode te levar no rapto, no arrebatamento. Se não houver vida em si mesmo. Mas, então, neste caso, a mente humana diria, pois bem, então já que Jesus disse, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, porque está dizendo o Filho do Homem, e nós sabemos que ele é o Filho do Homem, então quem foi salvo? Somente aqueles que viveram no seu dia. Mas nós vamos fazer uma pergunta. Existe na história ou nas Escrituras algum documento que os discípulos de Jesus cortaram a sua carne e comeram a carne física de Jesus e beberam a química, o sangue dele? Não, não há. Então, quer dizer que Pedro, João, a igreja primitiva não tinha vida em si mesma? Tinha sim. Ela comeu da carne. Ela bebeu do sangue. Por isso que ela não trouxe um batismo errado. Por isso que ela não trouxe uma doutrina cheia de controvérsia. Por isso ela não pode ter doutrinas, mas somente a doutrina, um fundamento, uma fé, um batismo. Por isso que ela não gerou em si mesma denominações, coisa que você não vê na Bíblia Sagrada. É porque ela tinha vida em si mesma. Agora, Jesus disse em São João capítulo 6, a partir do verso 53, o que nós estamos vos citando nesse instante. No versículo 63, depois de muita gente ter ido embora e ter ficado com ele somente 12, ele disse, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Sim, ele disse, eu sou o pão do céu. E ele disse ainda, confirmando o que está escrito no Velho Testamento, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então já estamos vendo o que é isto. Esta carne é a palavra. Este sangue é a palavra, é a vida. É o Espírito Santo. Ele está falando da sua palavra e do Espírito Santo. Que se não estiver em nós, esta palavra não estiver em nós, dinamizada pelo Espírito, nos dando uma origem perfeita dos céus, a nossa nacionalidade como cristãos é esta: embaixadores do reino dos céus. Como cristãos bem entendidos, nós honramos a nossa bandeira, nós amamos a nossa pátria terrestre, mas a nossa nacionalidade como cristãos, cidadãos do reino dos céus. Sim, isto agora ficou muito importante para aqueles que querem entender de fato uma linguagem espiritual. Mas porque já são espirituais. Porque Deus está falando ultimamente a espirituais.
a quem tem fome, a quem tem sede de justiça. Ele disse, quem tem sede, vem a mim e beba. Agora, ele está falando de água, ele está falando do Espírito, ele está falando da palavra. Você pode falar inglês sem ser americano. Você pode falar alemão sem ser um alemão. Você pode falar da Bíblia. Você pode falar das coisas de Deus. Nós podemos pregar eloquentemente e levantar as pessoas em emoção, sem, contudo, sermos originalmente cidadãos do reino dos céus. Agora é necessário que nós nasçamos neste reino. Isso é o novo nascimento, aquele que não nascer de novo. É necessário que bebamos do mesmo Espírito. Aqui está a linguagem de Jesus Cristo. Mas como pode você ter vida em si mesmo se esta palavra diz que você deve ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, que é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e você se põe a discutir com Pedro, com Paulo, com João, com aqueles que tinham vida em si mesmos? Paulo disse, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ele não recebeu de homem algum. Qual foi o seminário de Paulo? Qual foi o seminário de Pedro? Ficai em Jerusalém até que sejais revestidos desta vida, para que tenhais vida em si mesmo. Você sabe que a experiência de Pedro não resolveu coisa alguma quando ele lançou a rede a noite toda no mar. E era um pescador experiente. A experiência humana não está resolvendo coisa alguma. Mas quando ele chegou, Jesus chegou, a experiência mudou. Sobre tua palavra eu lançarei a rede. Somente um evangelho cristão, genuinamente, pode gerar cristãos. Pode gerar pessoas que obedecem. Porque ninguém pode esforçar a quem quer que seja obedecer. Porque a obediência é um dom de Deus. Se todo mundo que se chama cristão tivesse o Espírito Santo, a terra estaria salgada. A terra estaria sob uma luz perfeita. Não haveria tanto terrorismo, não haveria tantos crimes, tanta prostituição, tanta licenciosidade, tanto nudismo, tanta prevaricação, tanta exploração da fé alheia, tanto curandeirismo, tanta feitiçaria, tanta coisa que o homem procura combater pelos meios humanos. Sem mim nada podeis fazer, disse Jesus Cristo. Ah, sim, então aquela mesma carne, aquele mesmo sangue que eles comeram e beberam lá na igreja primitiva, você pode comer agora, pode beber agora. É uma carne que não é gerada pelo desejo sexual, pelo desejo humano, por uma concepção mental. É uma doutrina pura, gerada diretamente pelo Espírito Santo, dentro do seu coração, na sua vida, no seu ventre, porque ele disse, aquele que crê em mim, conforme diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre. O que quer dizer isto? É o Espírito Santo dando fruto de Cristo, dando fruto de Deus em sua vida. É a palavra sendo tudo para você. É Ele se tornando tudo para você. O mundo, as coisas do mundo, a mulher tem se tornado tudo para o homem, o dinheiro tem se tornado tudo para o homem, a fama tem se tornado tudo para o homem, quando Jesus Cristo deveria ser tudo para o homem, porque quem tem Jesus tem tudo. Ele é o reino de Deus, Ele é a justiça de Deus que deve ser buscada em primeiro lugar. Mas quem pode? Ele disse,
vocês também não querem ir? Vocês também não querem ir embora com aqueles? Vocês também não se escandalizaram? O que disse Pedro? Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Para onde? Vamos voltar para a sinagoga? Nós queremos de ti. Nós queremos desta carne. Nós queremos deste sangue. Nós queremos desta vida. Nós queremos esta palavra. Nós queremos este Espírito. Porque Ele é tudo para mim. Ele é tudo pra mim. Ele é tudo pra mim. Meu Jesus. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo pra mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo pra mim. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu dera é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Guardado em meu peito, Ele é tudo pra mim. Quando Ele é tudo para você, a sua palavra é tudo para você. Você não pode saltar Atos dos Apóstolos de maneira alguma, porque é toda a palavra. É obra do Espírito, são atos do Espírito Santo. Ele é tudo para mim. Diga no seu coração. Isto quer dizer, a palavra é tudo para mim. O Espírito Santo é tudo para mim. É todo o meu alvo, é toda a minha vida. É em quem tenho posto o meu coração. Porque onde está o seu tesouro, está também o seu coração. Isto é vida em si mesmo. Porque tem se alimentado de Deus, tem se nutrido do que é real, do que é verdadeiro, do que vem de Deus. Se vem de Deus, é vida eterna. Se não vem de Deus, é morte, é separação. A serpente interpretou a palavra para Eva e desde então, morte, prostituição, sangue derramado, pecado, injustiça. Mas o Espírito Santo interpretou a palavra, gerou a palavra na igreja e desde então, vida eterna, vida em si mesmos. Ó ouvinte amado, receba isto agora e viva por isto, em nome de Jesus Cristo. Amém. É Cristo meu tudo, em sombras e em luz. Ele veio salvar-me, meu doce Jesus. Não tenho temores, pois comigo está meu terno pastor, de mim cuidará.
como é grande, doce a promessa do Salvador Jesus, nosso Rei, ao que confia na sua graça, ele diz nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Fomos mais uma vez abençoados com esta programação. Convidamos você e sua família para estarem conosco amanhã neste mesmo horário, na rádio Shekinah FM 107.1. Nossos cultos são realizados na Igreja Tabernáculo do Deus Vivo, quarta e sexta-feira às 19 horas, nos domingos às 8 e às 18 horas. Maiores informações, acesse avozdosinal.org.br.